que nos fala em Efésios, capítulo 3, né, ao qual nós estamos edificados e alicerçados neles. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Né? Então, nós estamos edificados e fundamentados na pessoa de Jesus Cristo, que é a cabeça. Né? Então, quando Jesus, ele é o modelo de varão perfeito, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Né? Ele é o varão perfeito, é o modelo a ser seguido. Né? Ele é aquele que é o exemplo para tudo e para todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Eu tenho falado que, da mesma maneira que muitas vezes quando vamos no médico, ele faz um diagnóstico, faz um laudo, né, faz um histórico de saúde, né? Como que você tá, como que você não tá, até quando criança ia num posto de saúde, o médico media com a fita se houve um crescimento. Da mesma maneira também, o nosso modelo é Cristo. Né? Nós temos que ter um laudo, nós temos que ter um histórico, né, de crescimento espiritual. Né? Será que atingimos tal ponto? Até nós alcançarmos a estatura da plenitude de Cristo, que é realmente, será que já subimos um degrau espiritual mais? Será que avançamos? Será que estagnamos? Será que regredimos? Né? Isso tudo, então, tem que ser analisado na pessoa de Jesus Cristo, ao qual, então, ele é a cabeça, o modelo, e como cabeça, né, nós sabemos, então, fazemos parte de um corpo. Né? E quando diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 3 a 5, diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só. Né? Não existe variações. Se você for ver em qualquer parte do mundo, né, os preceitos devem ser o mesmo. Em qualquer lugar, né, a base tem que ser a mesma, que é Jesus Cristo. Né? Se alguém apresenta outra doutrina, conforme Paulo disse em Gálatas 1:8, seja anátema. Né? Então, nós só temos uma verdade, um só caminho, a palavra de Deus como uma só base, e então nós começamos e continuamos, porque a igreja, né, como corpo, a Bíblia diz aqui em Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, como membro, né, nós sabemos que se uma unha, né, está infeccionada, encravada, parte menor do corpo que seja, que se tiver em dificuldade, a cabeça ela sente, o corpo sente dificuldade juntamente. E por isso é que quando diz aqui, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Né? Da mesma maneira que aqueles reflexos incondicionados, você pega uma batata quente e solta imediatamente, porque, né, a cabeça repele aquilo. Quando você pega na mão direita uma faca e estende contra cortar na mão esquerda um dedo, a mão já tira imediatamente um reflexo incondicionado, sem pensar, porque a cabeça está determinando aquilo. E então é assim que acontece quando nós estamos realmente
na unidade, quando nós estamos unidos como deve ser, né? Então, há essa primazia de poder cada um pensar pelo outro. Em 1 João 1,7, João diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que é andando na luz como ele na luz está, como a cabeça está, como Jesus está, então nós temos comunhão. O que gera a comunhão? É andar, estar vinculado com a cabeça, deixando que a cabeça pense, que a cabeça determine. E então, individualmente dentro da igreja, o apóstolo nos apresenta sobre questões e situações que nós devemos evitar, né? Como ele fala da mentira, sobre a ira, não dar lugar ao diabo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, aquele que furtava não furte mais. Então, o caso da coletividade. E quando, então, isso acontece, nós procuramos realmente desenvolver frutos, frutos de justiça, fruto do bem, o amor, que é o vínculo da perfeição, né? É algo que realmente possa ser beneficente e beneficiar, né, aqueles que possam estar juntamente conosco. Ele fala sobre o lar cristão, é, sobre, sobre marido e mulher, ao qual ele também relata em Efésios capítulo 5, que 5:32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, se referindo à unidade de Cristo com a igreja, ele fala sobre o matrimônio, né? A unidade, o benefício de um casamento, né? Mas ele fala que há tão intimidade, mas ele está se referindo a Cristo e à igreja. Depois ele fala sobre filhos, sobre pais, sobre servos, sobre senhores, e quando ele conclui a carta de Efésios, ele fala sobre a verdadeira luta que nós realmente temos. Em Efésios capítulo 6, ele diz, porque 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele dá um conselho: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de haver vencido tudo, permanecer inabaláveis. É o que acontece, né? Temos lutas, mas muitas vezes o foco, né, das nossas lutas são direcionadas errada. Qual o alvo que você está, contra quem que você está lutando? A nossa luta é contra Satanás e contra os seus demônios, né? Não é de maneira nenhuma contra um governo ou contra uma pessoa. Então nós temos que focar realmente que todo mal nasce na mente de Satanás. E ele diz assim, 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele apresenta as armaduras de Deus em Efésios 6, do 11, do 10 ao 20, né? Quais são os apetrechos, né? Quais são os equipamentos que Deus nos dá para podermos vencer essa batalha, para permanecer em pé, para conquistar, para ir em frente como igreja, né? Então, quando nós falamos sobre curso de obreiros, um obreiro aprovado, ele tem que saber que
nós estamos falando de uma unidade, de um corpo, de uma batalha espiritual, né? Do que nós somos em Cristo, né? As vitórias que nós já alcançamos, né? Pela graça de Deus, por meio da fé, e quais são os discernimentos que nós devemos ter acerca da igreja, que é o corpo de Cristo. Em Efésios 4, 15 e 16, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deixo um apelo para que nós possamos conhecer acerca do livro de Efésios, por exemplo, para que você possa aprender mais sobre a cidade de Éfeso, como item 1, para que você possa procurar o tema-chave do livro. Qual que é o tema-chave desse livro? Né? O assunto mais comentado do livro. Né? Que realmente Paulo está querendo dizer resumidamente, vamos dizer assim. Procure a palavra-chave do livro. Qual que é a palavra mais comentada nesse livro? Né? Procure o versículo-chave do livro, o ponto principal, aquela essência realmente que diríamos tudo em uma palavra. E decore um versículo do livro de Efésios.